falando do conceito de angústia baseado em Kierkegaard. Ela vai falar que a angústia é um sentimento que, ao mesmo tempo em que traz o desejo como devir, traz o temor do amanhã, justamente o imprevisível. Ou seja, ela vai dizer que a angústia é um sentimento que a pessoa tem frente àquilo que está por acontecer, ao mesmo tempo que ela quer que isso aconteça, ela tem um medo desse acontecimento. E ela vai explicar como que essa angústia é gerada. Ela fala o seguinte, que a angústia é gerada pela liberdade e surge frente à possibilidade. E o homem, diante dessas possibilidades, cabe a ele uma escolha. E quando ele decide por uma escolha, extinguem-se todas as suas possibilidades. E essa escolha também vai estar relacionada à angústia. Por exemplo, um homem que está desempregado. E aí ele manda o seu currículo para várias empresas. 3 empresas respondem ele falando que o querem como seu empregado. Ele tem diante de si várias possibilidades e tem a liberdade de escolha, só que ele só pode escolher por uma, as outras 2 irão se perder. Então ele tem uma angústia diante disso porque ele sabe que é só ele que pode se decidir por isso, ninguém mais vai tomar essa decisão. E quando ele escolhe por uma empresa, essa escolha vai gerar uma consequência, um novo estado para ele, porque a vida que ele tinha antes como desempregado, agora será diferente como uma pessoa que tem um emprego. Ele terá novas responsabilidades, terá que tomar novas atitudes. E ele perdeu aquelas possibilidades que ele tinha antes. Se ele tinha 3 empresas, ele podia ir para qualquer uma. Mas quando ele escolhe uma, então ele já não pode mais ir para as outras. E aí, diante disso, a Feijó vai falar da culpa existencial, que ela nasce da angústia e se dá pela liberdade não exercida em sua possibilidade plena. Ou seja, quando a pessoa fica naquele e se? Ah, mas eu escolhi isso aqui, mas e se eu tivesse escolhido aquele outro, se eu tivesse feito aquela outra coisa? Então ele não desfruta da sua liberdade porque ele fica preso às outras possibilidades. E ela vai falar que o arrependimento não anula a escolha. E isso vai trazer uma lamentação e tristeza para a pessoa, o que vai levar à hermética, uma tentativa de fugir dessa culpa e uma negação da liberdade. A hermética, ela significa um enclausuramento, uma tentativa de se esconder, de não se comunicar, de não falar a sua vontade, um mutismo, ou seja, a pessoa não vai falar, não vai exercer o seu direito de liberdade, o seu direito de escolha, porque quando ela está frente à liberdade, ela sente uma enorme angústia, ela se sente dominada pela angústia. Então, a Feijó, nesse momento, ela vai falar da negação da liberdade, que ocorre quando a pessoa deixa que a vida, o acaso ou o tempo leve as coisas a acontecerem. Ela não toma decisões nenhuma, ela deixa que as coisas aconteçam por acontecer, conforme o tempo vá passando. E ela vai dizer que os modos de apresentação da não liberdade se dão pela forma com que o homem se relaciona com a liberdade, na tentativa de escapar da angústia. Ou seja, a negação da liberdade, esse comportamento da pessoa de não utilizar a sua liberdade, nada mais é do que uma tentativa de fugir da angústia gerada por ela. Nesse momento, a Feijó vai falar de alguns tipos de perda de negação da liberdade. A primeira é a perda somático-psíquica da liberdade, que é quando a pessoa está frente à liberdade, sente uma enorme angústia e quer negá-la. Dessa forma, a angústia vai voltar em forma diferente no corpo, em forma de sintomas, como por exemplo um hipocondríaco, um ataque de nervos ou qualquer outra coisa. Essa negação total da liberdade faz com que ela volte para o corpo da pessoa. E aí o homem vai fugir dos contatos, pois acredita que eles ameaçam a sua liberdade. Então ele se prende, ele evita ter contato com os outros, porque acha que isso vai fazer ele perder a sua liberdade, e isso na verdade já está fazendo com que ele perca, ele já perdeu a sua liberdade, porque ele não está exercendo o seu direito de escolha e não está entrando em contato com a realidade e com os outros que estão ao seu redor. Outra forma de perda de liberdade que ela vai falar é a perda pneumática, que é uma crença na certeza da imortalidade, em sentido simplesmente abstrato. O que é isso? A pessoa ela acredita em um ser maior que toma todas as decisões por ela. Então, tudo que acontece ao seu redor, na sua vida, não é responsabilidade sua. Ela acredita que é responsabilidade de um outro. E aí, ela perde a liberdade da dinâmica existencial.
o homem se posiciona como se a sua autodeterminação fosse de um princípio de movimento que está fora de si. Ou seja, as minhas decisões, os meus sentimentos, tudo que acontece comigo, não sou eu que decido, é outra pessoa que está decidindo por mim. Então, ela vai se colocar como vítima das circunstâncias. Essa pessoa não toma decisão nenhuma porque acredita que alguém superior a ele, seja Deus, seja o Espírito ou qualquer outra coisa, vai tomar todas as suas decisões. E a Feijó vai falar, por fim, de outras formas de perda da liberdade, como, por exemplo, a interioridade, alegada como estando fora ou excluída de si mesmo. Nesse caso, é um distanciamento da consciência de si, ou seja, a pessoa perde-se na finitude, porque nós sabemos que a consciência ela está relacionada a um movimento, a uma atividade, e a pessoa se distancia disso, ela se fecha em algo totalmente parado, algo que não se movimenta, algo que está muito fechado. E aí ela vai perder o seu eu por não experimentar a angústia, ou seja, ela se distanciou da sua consciência, se distanciou dos seus sentimentos, de tudo que a torna humana, ela não vai entrar em contato com a angústia e dessa forma também não vai ter a liberdade, porque como a Feijó diz, uma vez que conhece a angústia, constitui-se então a possibilidade de liberdade. Ou seja, a angústia que me mostra que eu tenho a possibilidade de escolher na minha vida. Se eu não tenho angústia frente às escolhas, é porque eu não estou escolhendo.